Meus queridos, tudo bem? Estamos chegando então à nossa 7ª aula. Hoje nós vamos falar sobre esse tema: bondade. Uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que estão em necessidades. Martim Lutero. Queridos, bondade refere-se a uma vida de retidão, a uma vida de generosidade, de olhar em amor para as pessoas que são necessitadas, que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso apoio. Isso é ser uma pessoa bondosa, olhar com misericórdia para a vida dessas pessoas. E esse olhar com misericórdia tem a ver com uma liberalidade, com uma generosidade, com o dar o seu melhor para tentar ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda sem querer receber algo em troca. Não fazer para ter algo em troca, mas fazer simplesmente por amor, por misericórdia, por saber que essas pessoas precisam do nosso apoio. Um exemplo que eu quero trazer para vocês é a parábola do jovem rico. Nessa parábola, o jovem rico, ele começa falando com Jesus e diz: meu bom mestre. E Jesus responde para ele: por que me chama de bom? Só existe uma pessoa que é boa, que é Deus que está no céu. E essa é uma verdade. Uma pessoa boa mesmo, a única pessoa que é boa mesmo é Deus. Claro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Trino Deus, eles eram bons, eles são exemplo de bondade. Nós só podemos ter bondade em nossas vidas a partir do momento que nós somos moldados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos moldados por Deus e passamos a deixar de lado as nossas maldades e começamos a exercitar a nossa bondade para com o nosso próximo. Por isso que é um fruto do Espírito Santo, é o fruto que o Espírito produz na vida daqueles que andam com Ele. E como nós podemos perceber a bondade de Deus para com a humanidade, para com os homens? Primeiro nós vamos ver aqui o texto de Mateus 5, 44 e 45. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele fez nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então esse texto nos mostra que Deus concede vida para todas as pessoas, para os justos e para os injustos. O amor dele, a bondade dele vem para todas as pessoas. Um outro exemplo da bondade de Deus é um texto talvez bem conhecido, que é de João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A bondade de Deus é tão grande, é uma bondade incomparável, uma bondade que não dá para se entender. Por quê? Porque Jesus, o Filho de Deus, foi entregue por nós. Deus entregou Ele por nós, por amor, por bondade, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Então essa é a bondade de Deus, de entregar o seu próprio Filho para morrer por mim, para morrer por ti, para nos trazer a vida e a vida eterna. Agora, por que o homem não é bom dessa maneira? Na verdade, Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem bom. Aliás, em Gênesis 1:31 diz que depois de ter criado o homem, Deus disse que isso era muito bom, ou seja, havia muito da bondade de Deus em nós, era algo perfeito, era algo que Deus fez de maneira íntegra as nossas vidas, e nós deveríamos ser então bons. Então por que as pessoas não são boas? Você sabe, por causa do pecado. Porque o homem se afastou do caminho de Deus, o homem resolveu fazer o que era mal perante os olhos do Senhor e se afastou. Afastou tanto que o que aconteceu? Jeremias nos dizia lá que o coração do homem, ele é mau e ele diz assim, desesperadamente corrupto. Ou seja, o homem se afastou tanto de Deus que ele passou a viver numa maldade dentro do seu coração. Por isso, ele precisava do sacrifício de Deus. Por isso, ele precisava ser alcançado pela bondade de Deus. Sem Deus, nós não conseguimos viver essa bondade. Sem Deus, nós não conseguimos viver essa generosidade genuína. E aí nós nos perguntamos, mas tem como o homem deixar de lado essa maldade? Sim, tem, através justamente da entrega a esse Jesus Cristo. Em Tito nos diz que não é por obras que nós fazemos, não é por ações que nós fazemos que nós vamos conseguir alcançar essa bondade. Tem muitas pessoas que procuram se autoafirmar como pessoas bondosas fazendo boas ações, doando dinheiro para organizações, dando cestas básicas,
ajudando ou agindo de algumas maneiras. Por quê? Porque elas procuram nisso encontrar algo para poder afirmar que são boas. Mas a verdade é que as obras não nos fazem pessoas boas, né? Por sermos pessoas boas é que nós fazemos as obras. Por sermos pessoas boas é que nós agimos, né? Mas não é a obra que vai mostrar a nossa bondade, é a nossa bondade que vai nos trazer como resultado boas obras de amor, de misericórdia para com as pessoas. As obras elas só são boas mesmo, elas só são de bondade quando nós fazemos ela em amor às pessoas, quando nós nos importamos com as pessoas que nós estamos alcançando, e esse amor, essa importância, ela é um resultado de nós mesmos sermos alcançados pelo amor de Deus. Olha o que diz aqui o texto de Tito: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou seja, nós não alcançamos a salvação, a regeneração da nossa maldade, não nos tornamos bons por obras nossas, mas pela obra de Jesus Cristo na cruz. Ele pagou o preço dos nossos pecados e o seu sangue vertido na cruz foi aquilo que nos lavou, aquilo que pagou o preço, nos redimiu dos nossos pecados e restaurou em nosso coração mal para um coração novamente bondoso, que procura ser bondoso e ver a bondade de Deus. Então, nós encontramos a bondade apenas quando nos rendemos e nos entregamos a Deus e passamos a deixar o Espírito Santo fazer a obra em nós e gerar em nós esse fruto do Espírito Santo, que é a bondade. Podemos assim dizer que a nossa bondade nada mais é do que um reflexo da bondade de Deus. Quando nós nos descobrimos alvos da bondade de Deus, quando nós descobrimos que Ele veio ao nosso encontro de maneira tão bondosa através do seu Filho Jesus, e nos sentimos amados e cuidados pela bondade de Deus. Então, meus queridos, é a partir desse momento que nós entendemos que nós não podemos, como cristãos, simplesmente ficar sentado no banco das nossas igrejas, simplesmente ficar no conforto do nosso lar, sem olhar para as pessoas que estão precisando de um cuidado, de uma misericórdia, de um amor. Seja esse cuidado, queridos, financeiro, que é o que normalmente as pessoas pensam, né, de ajudar pessoas necessitadas com cestas básicas, com cursos, enfim, com várias possibilidades, mas não apenas os necessitados financeiros, porque tem pessoas que financeiramente estão bem, mas emocionalmente estão destruídas. Tem pessoas que até emocionalmente estão equilibradas, mas espiritualmente estão afastadas de Deus. E nós que somos alcançados pela bondade de Deus, que nos restaura a nossa vida física, material, espiritual, emocional, nós também precisamos ir ao encontro das pessoas com bondade, com disposição a suportar também as dificuldades que essas pessoas têm de entender o Evangelho, mas continuar demonstrando o amor de Deus com as nossas palavras e com as nossas ações para com elas. Um dos grandes exemplos bíblicos sobre a bondade ensinado por Jesus Cristo está lá em Lucas 10, que é a parábola do samaritano. Essa parábola diz que um viajante, ele foi assaltado, levaram tudo e espancaram ele à morte, mas ele não veio morrer, mas ficou à beira da estrada como morto. Então passou um sacerdote, olhou para ele e foi embora. Em seguida passou um levita, olhou para ele e foi embora. E depois veio um samaritano. O que é o samaritano? O samaritano é o inimigo do judeu. Eles não se davam. Eles nem era hábito um passar no território dos outros, porque eles não se davam. Mas o samaritano viu o judeu e ele então parou, ajudou e levou ele até uma hospedaria, né? E ali ele pagou por todo o tratamento das feridas, do cuidado, da alimentação desse homem até ele se recuperasse. E ele falou que se precisasse gastar algo a mais do que ele já deu, na volta ele acertaria tudo. Vamos dar uma olhadinha então neste texto. Quem foi a primeira pessoa que passou? Um sacerdote, um pregador do Evangelho. Ele passou ali, olhando rapidamente, viu aquele homem acidentado na beira da estrada, todo ferido, e pensou, coitadinho dele. Mas muito provavelmente aquele homem tenha pensado, eu tenho tantos compromissos na igreja, eu preciso pregar o Evangelho. Se eu parar aqui para me concentrar em apenas um, né, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou deixar de pregar para outras pessoas e
vai que na verdade esse cara aqui, ó, só bebeu muito, aconteceu alguma coisa, ele se fez por merecer. Vai que ele é até um bandido que apanhou, melhor eu pegar e atravessar pelo outro lado da rua e partir pro meu caminho. E quem foi a segunda pessoa que passou por esse caminho? A segunda pessoa que passou por esse caminho foi o levita. O levita era uma pessoa muito responsável dentro da igreja. Ele era responsável por todas as celebrações, para ver se o instrumento estava afinado, se tudo estava pronto para o culto. Eles eram responsáveis por recolher as ofertas, eles eram responsáveis por abrir o templo, para cuidar de tudo lá dentro. Então, de repente, o levita passou por aquele homem, viu ele caído no chão e de repente pensou: vai que os bandidos ainda estão aqui perto, é muito perigoso eu parar ali. Afinal de contas, o levita geralmente carregava dinheiro do templo para comprar coisas, ou mesmo para as ofertas que recolheu até a casa do tesouro. O levita também era muito importante, o sacerdote já estava à frente, vai que o levita chega depois. Eu preciso ir lá olhar, ver se está tudo certo. Então o levita, assim como o sacerdote, viu lá o homem caído no chão, o que ele fez? Ele resolveu passar pelo outro lado. Pensa na decepção daquele judeu. Um sacerdote passou por ele, um levita passou por ele. E agora ele abre um pouquinho os olhos, ou imagino eu que ele abre um pouquinho os olhos, e quem ele vê chegando? O seu inimigo. A probabilidade de que agora ele está completamente perdido é grande. Talvez o inimigo vá até atacar uma última pedrada nele. E o inimigo para e vai ao encontro dele, ele pensa: provavelmente vai me bater mais um pouco. Então aquele inimigo para, olha para ele, coloca talvez algum manto, porque ele cuida dele, coloca algum bálsamo para curar suas feridas, põe ele sobre o seu animal e o leva até um motel, até uma pousada, até um lugar de descanso, e ali ele pode ter a sua vida restaurada. E aí Jesus Cristo olha para os seus seguidores e diz: quem foi bom? Um sacerdote que tinha muitos compromissos e não parou? Um levita ou um samaritano? E a resposta é o samaritano. Mas por quê? Porque o samaritano fez a seguinte pergunta. O samaritano se perguntou: de quem eu sou próximo? Quem precisa de mim? E então ir ao encontro dele. Isso é a bondade em nossas vidas e em nossos corações. Amados, o samaritano, ele se doou para o desconhecido. Ele se preocupou em saber o que ele precisava. Ou seja, ele agiu com bondade. É sobre isso que Lutero queria dizer quando ele diz a frase que no início desse vídeo eu falei, que diz assim: uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que estão em necessidade. Isso é ser bondoso, é ajudar, é estar disposto a ajudar aqueles que estão em dificuldade. E queridos, o nosso próximo é aquele que precisa da nossa ajuda, estando no nosso caminho ou não. E bondade é muitas vezes sair do nosso caminho e ir até o encontro daquelas pessoas que precisam. Porque tem pessoas que às vezes precisam de nossa ajuda que não estão no nosso caminho. Mas a bondade me leva a sair do meu próprio caminho e ir ao encontro dela para poder ajudar em suas dificuldades. Então, esse fruto do Espírito que nós falamos hoje, essa bondade baseada no amor que vem de Deus, um amor perfeito, e ele é um reflexo desse amor em nossa vida. Então vamos buscar a Deus e vamos espelhar a bondade dele através das nossas ações. Amém? Queridos, a primeira atividade de hoje é uma atividade extra, que é assistir esse vídeo que eu vou estar indicando aqui agora para você, tá? Que é um vídeo meu antigo que fala sobre Deus é mau, será que ele está sempre querendo nos julgar? Então você assiste esse vídeo e responde algumas perguntas sobre esse vídeo que estão no PDF que eu mando para você também, beleza? Além das demais atividades. Eu sempre lembro que você que está fazendo o curso comigo, depois me envia as fotos das suas atividades, e você que está fazendo com outro mentor, veja com ele qual é a melhor ferramenta que ele quer usar no treinamento. E se você quer esse material, né, não está fazendo o curso comigo, está só vendo as videoaulas, mas gostaria de ter esse material de atividades, então é só comentar aqui embaixo no vídeo, comenta aqui e eu entro em contato contigo e vejo como eu posso te enviar esse PDF. Que Deus te abençoe e nos vemos sábado que vem na nossa próxima aula. Um abraço.